Pessoal, vamos continuar. Desculpa a interrupção, tive que assinar aqui algumas notas de recebimento de equipamento aqui no campus, né? Estou na instituição, eu sou chefe de laboratório do nosso departamento, né? Então tem essas atribuições. Mas vamos continuar aqui. Então a gente estava falando de famílias lógicas, né? E aqui talvez a principal diferença entre TTL e CMOS, que são as duas que a gente mais costuma utilizar, né? É com relação à alimentação. Então os TTLs, pessoal, que são os que começam com 74, né? 74 duas letras normalmente e um número, e dois números, né? 2 ou 3 números, depende do circuito que a gente está utilizando. São circuitos que são alimentados com 5, né? Então o nível lógico baixo é algo perto do 0, o nível lógico alto é algo perto do 5. E a família CMOS, pessoal, então vocês podem até olhar aqui, né? Deixa eu colocar de novo no laser, né? A família CMOS, ela já tem alimentação variável, né? Então a alimentação aqui de 3 até 18 volts ela vai funcionar, tá? Como eu falei, é uma tendência de ter agora tensões de alimentação menores, né? De 3.3 até 1.8, porque a gente tem menores efeitos capacitivos, indutivos, e isso permite que a gente trabalhe em mais altas velocidades. Então, quanto menor a tensão, normalmente a gente consegue trabalhar com maior velocidade, tá, pessoal? Então, aqui vocês também têm um pouco sobre a velocidade de operação, né? Então, os TTLs aqui, ó, vejam, estão um pouco acima da família CMOS, nesse exemplo aqui, né? Então o TTL-LS, por exemplo, trabalha até 40 MHz, né? Enquanto o CMOS aqui vai estar trabalhando em 10 MB, tá? Mas essa aqui é o conjunto de famílias então que a gente mais costuma utilizar. Como eu falei, não vamos aqui adentrar um pouco, mais em alto nível, porque a gente vai ter uma aula específica, né? Então aqui tem mais um pouco sobre o padrão TTL, a gente vai falar um pouco sobre alimentação também. Então, o TTL aqui a gente vai usar principalmente a família 74LS, tá, pessoal? O CMOS normalmente começa com 40 ou 74HC, a 74LS, 74A, 74H, 74L são todos circuitos do tipo TTL, tá? Professor, tem circuitos TTL que também começam com 54. O 54 é a família militar, tá, pessoal? Então, é um circuito que tem um valor agregado um pouco maior, mas é um circuito que normalmente trabalha com range de temperatura mais elevado, né? Então, eu vou usar um circuito lá num avião supersônico, né? Então tem que ser algo que vai trabalhar com um range muito grande de temperatura, ok? Então a gente tem que ter um circuito mais robusto. Então essa linha aqui, 54, é a linha militar, tá, pessoal? E a linha 74 é a linha mais comercial que a gente costuma utilizar, tá? Então aqui fala um pouco sobre atraso de porta, potência de consumo por porta, frequência, né? Aqui até ele lá falava 40, mas aqui, né, 40 por LS, né, 45 aqui ele coloca, mas tem outras famílias TTLs aqui que admitem maiores velocidades, né? Então se a gente olhar aqui, por exemplo, o Schottky, né, a família 74S só vai até 125 MHz, em compensação tem um consumo bem maior, né? Enquanto aqui é 2 mW, aqui a gente tem 19 mW por porta. Então, hoje a gente fala também de portabilidade, né, pessoal? Os dispositivos são portáteis, são alimentados com bateria. Então, a gente tem que ter um consumo muito baixo, né, para a lógica funcionar. Então, isso também é importante. Então, na aplicação prática, pessoal, vocês vão ter que analisar muito o caso para ver qual família que vocês vão escolher. Lembrando, porta lógica end é porta lógica end, pessoal. 1 e 1 dá 1. Qualquer coisa que tenha 0 em uma das entradas vai dar 0 na saída, tá? Mas na prática o que muda são as características elétricas, tá? E a família CMOS começa com 40 ou 74 aqui HCT, LVC ou 74C, são circuitos que confundem às vezes o pessoal, 74 é TTL, não, tá? Existe o 74HC, HCT, LV, LVC, que são também do tipo CMOS, tá? O CMOS tem que cuidar um pouco mais com manipulação, aqui tem uma observação, porque eles são mais sensíveis, né, à parte estática, né? Então a gente pode de repente estar estragando um circuito integrado CMOS por manipulação, né, sem estar com aquela luva anti-estática, né, com uma pulseira anti-estática. Então a gente pode, né, ocasionar algum dano a esse tipo de circuito integrado, tá? Pessoal, quando vocês vão utilizar um circuito e vocês estão na dúvida, né, às vezes de pinagem, ou às vezes qual é o consumo dele, vocês vão recorrer sempre ao que a gente chama de datasheet, que é o manual do componente. Então é bem fácil de localizar. Se vocês entrarem no Google, vocês colocarem o número lá, 74 não sei o que. Aqui eu coloquei só 74LS, tá, pessoal? E 74... Deixa eu mudar aqui para... Isso.
7408 e 4081, que são portas lógicas AND, tá? Tanto do tipo TTL quanto do tipo CMOS. Então digitem no Google a 7408, ou se vocês já souberem a família exata, né, a 74LS08, datasheet, vocês vão olhar as especificações, tá? Então só para vocês terem ideia, aqui eu já deixei linkado. Ah não, tá pessoal, eu vou abrir na internet aqui só para até vocês verem, é legal vocês verem isso. 74, vou colocar aqui LS08 datasheet, tá pessoal? Vão ter vários aqui, tá? Vamos procurar aqui esse AL datasheet, eu gosto até dessa página aqui. Só que aqui a gente não vai achar, normalmente é um arquivo PDF em inglês. Aqui tem vários fabricantes, tá pessoal? Vou pegar, esse aqui é bem conhecido, um fabricante bem conhecido, deixa eu abrir aqui. Então vamos abrir aqui o PDF, a internet aqui tá meio lento, tá? Aqui abriu na... Deixa eu ver se eu faço o download. Eu queria fazer o download. Aqui, deixa eu só baixar, pessoal, que fica melhor para abrir. Então estou abrindo aqui, tá pessoal? Então ó, eu abri a descrição aqui, o datasheet de um 74LS08 de um determinado fabricante, tá? Então, se eu estou na dúvida, esse circuito integrado aqui é um 74LS08. Como que ele funciona? Qual que é os pinos? Tudo vai estar nesse manual, tá? Que a gente chama de datasheet, é uma palavra em inglês para descrever, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida, né? Então, esse aqui é um 74LS08, ok? O que é um 74LS08? Então, vamos lá, do inglês aqui. Quad True Input and Gates. Então, são portas lógicas e duas entradas, né? Do tipo AND. E são 4. Então a gente tem dentro desse cara aqui 4 portas lógicas de duas entradas e uma saída, né? Então pensem comigo. Cada porta lógica tem duas entradas e uma saída, 3 pinos, vezes 4, 12. E isso aqui tem 14 pinos. Pô, pessoal, mas por que precisa 14 se eu só tenho 12? Aí aqui vem uma coisa muito importante. Os circuitos que a gente utiliza aqui são circuitos de eletrônica digital, são circuitos ativos. O que são circuitos ativos, pessoal? Eles precisam de alimentação. Então, a gente sempre vai ter o pino de alimentação do circuito para ele poder funcionar. Então, além dos 12 pinos, que são as 4 portas lógicas, a gente vai ter um VCC e um GND, que é o mais, né, e o negativo ali da bateria de 5 volts que a gente vai utilizar, a bateria fonte que a gente estiver utilizando, tá? Então, a gente vai ter 14 pinos para esse circuito integrado, tá? Aí aqui a gente tem o desenho dele. Então vejam, ó, por exemplo, a primeira porta, ela é pino 1, pino 2 e pino 3. Então entra no 1 e 2 são entradas e 3 saída, tá? Aí eu tenho a porta 4, 5 e 6, a segunda porta, né? O 7 e o 14, as duas pontas são a alimentação. Então o 7 aqui é o ground, né? A referência, e o 14 é o VCC, tá? Olhem só o que eu tenho aqui do lado, pessoal. Isso aqui a gente já aprendeu, né? Só que aqui não tá com 0 e 1, tá com nível baixo e nível alto, low e high, né? Então, do inglês, normalmente a gente usa o L e o H. Então, olhem o que vocês têm aqui. 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Ok? Então, é a tabela, a verdade, da porta lógica, tá? E aqui a gente vai ter muito mais coisa. A gente vai ter a parte elétrica aqui. Qual que é a tensão de alimentação? 5 volts nominal, tá? Mas eu posso alimentar de 4,75 a 5,25. Qual que é a tensão de nível baixo de entrada? Abaixo, ó, no máximo 0,8. Então, de 0 até 0,8, entende como 0. Ok? Tudo isso vai estar no datasheet, tá? A gente vai estudar com calma um pouco mais pra frente. Até a parte mecânica aqui, distância entre pinos, tá, pessoal? Mas para que tem isso? Pessoal, vocês vão fazer uma placa de circuito impresso, né? Essa placa vai ter um layout, vai ter um desenho, tem que ser, né? O circuito tem que ser perfurado nesse caso, tem que ter furos que tenham uma certa distância entre um e outro, né? Então isso realmente é muito importante. Então, quando vocês tiverem dúvida acerca de um componente, procurem pelo seu datasheet, tá? Ok? Bastante informativo essa parte aqui. Circuitos são divididos pela sua escala de integração. Então aqui a gente está estudando os circuitos SSI, quer dizer que são circuitos que só tem porta lógica lá dentro. São 4 portas lógicas, né? Aqui, por exemplo, então eu tenho 4 portas nesse circuito aqui. Então ele é um circuito SSI, que é de pequena escala de integração. Integração é colocar os componentes juntos, né? Os transistores, integrá-los e fazer alguma função
lógica, né? Então, quanto mais componentes transistores eu coloco aqui, eu faço mais funções lógicas, né? E eu consigo, se eu colocar mais dentro do mesmo, vou fazer uma CPU, né? Vou fazer um microcontrolador. Digamos que isso aqui seja um PIC ou um Atmel, alguma coisa, um microcontrolador de um Arduino, por exemplo. Lá tu tem milhares de portas lógicas, né? Então é um circuito de alta, ultra larga escala de integração, tá? Então existe essa divisão. Na eletrônica digital 1, como a gente trabalha só com circuitos contadores, multiplexadores, eu acredito que a gente vai chegar só aqui no LSI, tá, pessoal? Então a gente só trabalha com circuitos. Começamos com SSI, depois a gente vai começar a ver decodificadores, codificadores, que são circuitos MSI, depois a gente avança um pouco até os circuitos LSI, que são circuitos que têm de 100 a 999 portas aqui dentro. Ok? Então lembre-se daquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente está vendo a porta lógica. Amanhã a gente usa a porta lógica para fazer um contador e aí eu compro um contador. Porque não tem sentido eu montar tudo com porta lógica, né? Alguém já fez isso, integrou numa pastilha de silício e vendeu pra gente e diz, esse aqui é um 7490, é um contador de décadas de 4 bits, ok? Então a gente vai começar a evoluir dentro dessa disciplina, ok? Resumindo, né, tudo é transistor. Isso aqui é só uma representação de um diagrama aqui de porta inversora, tá, pessoal? TTL à esquerda e CMOS. É isso que vocês têm aqui dentro. São transistores que são estampados aqui numa pastilha, né? Com um processo bem moderno de fabricação e que a gente consegue fazer esses elementos. Então isso é só uma questão de entendimento, mas a gente não vai estudar, isso aqui é uma questão de eletrônica analógica, então vocês vão estudar transistores lá em eletrônica analógica, não é um estudo que vai vir aqui a gente estuda a lógica, tá? Então aqui vocês têm à esquerda o circuito, esses dois circuitos fazem a mesma coisa, só que esse usa transistores do tipo BJT, né, bipolar de junção, e aqui a gente tem transistores MOSFET, né, são circuitos CMOS aqui. Ok, pessoal? Então é só o processo de fabricação e as características que vão ser modificadas. A principal característica que a gente tem que cuidar é a alimentação, né? Então, o TTL aqui, como eu falei para vocês, de 0 a 0,8 ele entende como 0. Professor, eu quero fazer uma porta IND, quero fazer 0 e 0 dá 0. O que é o 0? É uma tensão até 0,8. Tá? O que é o 1? Né? É uma tensão de 2 a 5. E vejam, tem um range aqui que a gente tem que cuidar. Né? De 0,8 a 2 é um range indeterminado. Então o circuito pode entender de um jeito como pode entender de outro jeito. Então a gente tem que cuidar. Tá? De 0 a 0,8 e de 2 a 5 a gente tem o 0 e 1 para o TTL. Para o CMOS é em percentual. Né? Se a gente pensar aqui em 18 volts, né? Veja aqui de 0 a 1,5 ele coloca como 0. Na verdade, aqui ele está alimentando com 5 volts, tá? Se eu não me engano, é 30%, aqui é 70%, tá? De 0 a 30% ele entende como nível baixo, e de 30 aqui deveria ser 5 aqui marcado, né? Se ele colocou aqui o VDD, que ele chama atenção da alimentação 5, aqui deveria ser 5, tá? Mas o ideal é ver o datasheet, né? Então aqui ele está dando um exemplo, de 0 a 1,5 seria nível 0, de 3,5 a 5 seria nível alto. Vocês teriam que olhar no datasheet que é mais confiável, porque é aquilo que vocês estão trabalhando. Eu estou com 74LS08, eu vou olhar o datasheet do 74LS08, tá? Aqui vocês têm uma tabelinha que a gente usa sempre nos laboratórios, que são as pinagens das portas. É bem parecido, só que a porta 02 ela muda, tá? A porta 02 aqui tá na vertical, né? Mas ela é saída, entrada, entrada. Todas as outras são entrada, entrada, saída, entrada, entrada, saída, entrada, entrada, saída, tá? E a 7402 é saída, entrada, entrada. A alimentação sempre o pino 7 e o pino VCC. Nunca deve-se inverter a alimentação, né? Correndo o risco de vocês romperem, queimarem o circuito integrado, tá? Então, aquelas portas lógicas que a gente viu, todas elas têm uma nomenclatura. Vocês vão se acostumar a isso conforme vocês vão usando. Como a gente não tem laboratório, vocês acabam não decorando, mas a 00 é NAND, 02 é NOR, 04 é inversora, 08 é AND, 32 é OR e 86 é a SHOR. Tá? Então cada uma tem a sua nomenclatura. Tá? Aqui é o datasheet que a gente já viu, né? É importante vocês entrarem aqui nesse site, aqui tem muito datasheet, né? Ó, o datasheet tem praticamente de todos os componentes que vocês vão utilizar. Então a gente já fez uma leitura do datasheet, tá? Então o datasheet ele tem todas as especificações, como eu falei, a gente vai fazer uma aula de família lógica
um pouco mais adiante, né? Aqui ele fala, ó, ele cita alimentação, com níveis de corrente, né? Então a corrente aqui, ó, do TTL, ela é em miliamperes, ela é até alta, tá, pessoal? Lá no CMOS a corrente é micro, nanoamperes, né? Então aqui é mais rápido, lá tem menor consumo, né? Então cada um vai ter as suas vantagens e desvantagens. Uma coisa também que é importante saber é que nenhum circuito é instantâneo, tá? Todo circuito existe uma porta lógica. Quando eu mando ela mudar de 0 para 1, exemplo, eu estou com as duas entradas em 0, dá 0 na saída. Se eu colocar as duas entradas em 1, a saída vai para 1. Mas isso não ocorre instantaneamente, tá, pessoal? E se isso ocorresse instantaneamente, a gente apertava um botão aqui no teclado e fazia qualquer simulação do mundo. Tá? Todo circuito tem atraso, e essa é um dos perrengues da eletrônica, tá? Aquecimento, atraso são sempre coisas que a gente está buscando melhorar. E esse atraso é o que impede de não funcionar mais rápido as coisas, tá? E é normal, ele é intrínseco à fabricação. Então aqui, se vocês olharem uma porta lógica inversora, ó, vejam, quando a saída comutou, e a saída não é, a entrada também não é instantânea, né? Existem capacitâncias que são dos fios mesmos que a gente está utilizando, das trilhas lá dentro da placa que a gente está utilizando, tá? E isso leva um crescimento exponencial até eu chegar no nível que eu estou querendo, né? Não é rápido, mas não é instantâneo. Então, quando aqui eu estou subindo, ó, de 0 para 1, a porta, a saída deveria estar no nível oposto, né? Então, aqui eu estou em 0, a saída está em 1. Quando eu colocar a entrada em 1, a saída vai para 0. Mas vejam, ó, quando eu cheguei em 1 aqui, ó, quando eu comecei a crescer, vai ter um nível que ele vai entender como 1. A gente viu ali, né? No TTL, quando passar de 2 volts, 2, 3 volts, sei lá, vai entender como 1. E aí a saída teria que ser jogada para 0. Mas desse instante de tempo até ela chegar no que a gente considera 0, que é um nível abaixo de uma tensão lá, vamos supor 0,8, aqui tá 50%, tá? Mas lá naquela tabela era 0,8. Então demora um tempo desse instante que ele entendeu como 1 e que ele vai inverter e jogar um 0 na saída. É um atraso de nível baixo, aqui no caso do nível alto para o nível baixo, tá? Que eu estava em 1 e fui para 0. Então é um TP, que é um tempo de atraso, de H, que é do nível alto para o nível baixo, do nível baixo para o nível alto. E por curioso que pareça, não são iguais normalmente, tá? O atraso de nível alto para o nível baixo, normalmente ele é diferente do atraso do nível baixo para o nível alto. Ok? São nanosegundos, tá? Mas é isso que impede deles não funcionarem com a velocidade que a gente quer. Então é bem comum isso acontecer e normalmente a gente tem que considerar isso nas nossas análises, tá? E aí começa alguns exercícios aqui. Os primeiros exercícios que aparecem, para ver se vocês entenderam, é o que a gente chama de diagrama de temporização. Então a gente tem gráficos aqui dizendo que como as entradas estão mudando e o que tem que acontecer na saída. Deixa eu ver se eu coloco aqui a minha canetinha. Só deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Tá. Então vejam só, pessoal, aqui a gente não, normalmente nesse tipo de exercício a gente não considera atraso, tá, pessoal? A gente considera que o comportamento é ideal, né? Então, isso aqui é o eixo do tempo, né? Então isso aqui é o tempo em segundos, vamos dizer, né? E aqui é a tensão, ok? O nível de tensão. Aqui na verdade só o nível lógico, 0 e 1, né? Então quando o gráfico está embaixo é 0, quando está no nível acima é 1. Então aqui é o 0, aqui é o 1, né? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Tá? E aqui o que vocês têm que fazer é só fazer a análise da tabela verdade, né? Então, por exemplo, nesse primeiro instante de tempo até aqui, né? Vai ficar meio ruim aqui porque é pequeno. Então, até aqui vocês têm 1 aqui, né? Na entrada A e 0 aqui. 0 e 1 dá 0, né? Ok? Aí, nesse instante de tempo aqui, eu tenho 0 e 0, então vai dar 0. Então, acho que já deu para entender, né? Façam a análise ao longo do tempo da mudança das entradas e o que ocorre na saída. Quando que eu vou ter 1 aqui? Que é sempre mais fácil, né, pessoal, fazer os exercícios. Eu até vou apagar aqui. Não. Beleza, tá? Deixa eu colocar de novo a canetinha aqui. Quando que eu vou ter... Não é mais fácil analisar só o que é diferente, né? Então, lembre-se, a tabela verdade da End, pessoal, ela é diferente quando eu tenho 1 e 1. Então, procurem quando tem 1 e 1. Vejam aqui, ó. Vocês têm 1 e 1 aqui, né? Aqui tem 1, aqui tem 1. Então, aqui vai dar 1.
Beleza? E aqui também, né? 1 e 1. Então aqui tem 1. No resto dá tudo 0, né? Não precisa ficar pensando muito, né? Onde eu tenho 2 1s, eu tenho 1 na saída e todas as outras situações eu tenho 0. Viu que feio que ficou, né? Mas eu tô com a canetinha aqui, né? Mas tá pequenininha e fica ruim de ter a precisão, né? Então veja, eu começo em 0. Nesse instante aqui eu tenho 1 e 1 nas entradas, eu vou para 1 na saída. Aqui eu tenho 0, então ficou com 0. Aqui eu tenho 2 1, eu vou para 1. E aí a gente começa a tornar isso mais difícil. A gente começa a ter vários circuitos aqui, né? Então agora eu tenho aqui, ó, uma combinação. Eu tenho uma porta A e B, uma porta AND, né? Então isso aqui é uma porta AND. Aqui eu tenho uma porta AND também. E aqui eu tenho uma porta inversora, certo? O L1 é o resultado do A com B. Então a gente vai analisar aqui primeiro o A com B para gerar o L1, que é uma AND. Então vamos ver. Aonde eu tenho 1 e 1? Ó, aqui, né? Um pouco antes aqui. Não sei se está alinhado, acho que não, né? 1 e 1 aqui é o mesmo gráfico anterior até, né? Então eu vou ter 1 aqui e vou ter 1 aqui, certo? E no resto eu tenho... Tá bem ruim de fazer aqui, tá, pessoal? Mas vocês vão fazer no caderno e fica mais fácil de fazer, né? Beleza? Ficou bem ruim, bem feio, né? Mas é isso aqui, né? Então 1 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0. Aí aqui eu tenho 1 e 1 dá 1, né? E 1 e 1 aqui no final, né? Eu até esqueço sempre de mudar para laser, tá, pessoal? Porque vocês não estão vendo o pontinho. Eu vejo um pontinho aqui naquele filme, mas vocês não veem. Então aqui, ó, vejam, pessoal, aqui no laser, né? 1 e 1 dá 1 aqui, 1 e 1 dá 1 aqui. Todas as outras situações eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui. Então eu vou ter 0 na saída também, tá? Vamos pro próximo aqui, deixa eu voltar aqui para a canetinha. Vamos fazer o L2 agora, né? Que é a inversão do C. O L2 é o C invertido, então enquanto o C está em 1, eu vou estar em 0. Então eu começo aqui 0, aí eu vou para 1, aí eu vou... Aqui não estava bem alinhado, né? Isso aqui, né? Essa subida do C aqui acontece um pouco depois daquela lá. Então eu vou errar o desenho de propósito aqui. Então eu vou vir aqui. Ó, eu vou deixar um pouquinho depois aqui, tá, pessoal? Na verdade é para estar alinhado com essa parte aqui, mas eu errei antes, né? Errei ali no... Errei não, né? Porque aqui a precisão é baixa, tá? 0, né? Aí vai para 1. Ok? É a inversão daquele gráfico de cima ali, né? Vocês têm que fazer a parte temporal bem exata, tá, pessoal? Senão vai dar problema aqui. E depois teria que fazer aqui o resultado. Nem vou fazer aqui porque pelo desalinhamento ali eu já vou estar errando, tá, pessoal? Mas vamos olhar o seguinte aqui, né? Deixa eu voltar pro laser aqui, né? Aqui começa em 0 o L1, ó. O L3, pessoal, ele é o L1 e L2 numa AND, correto? Então eu seria fazer a AND desses dois sinais. Quer dizer, eu vou procurar 2 1s aqui. Então aqui vai ter um espacinho, tá? Porque vejam que esse sinal aqui ele é alinhado com esse aqui de cima, que vem um pouco antes, né? Um pouco antes desse aqui, né? O desenho é meio, não tá muito adequado, tem que fazer numa escala bem grande ali para ser mais fácil, tá? Qualquer intervalo de tempo ali pode gerar um erro, tá? Então, provavelmente eu vou ter um sinalzinho em 1 aqui, porque esse aqui está em 1 e esse aqui ainda está em 1, né? Esse aqui só vem 1, só 0 depois, porque ele é a inversão desse sinal. Ok? Então, tem que procurar sempre 2 vezes que vocês estiverem em 1. Aqui vai ter mais um pedacinho em 1 e aqui no final vai ter mais um pedacinho em 1. Façam com calma em casa e alinhando, né? Aqui eu tenho dificuldade, porque eu estou usando só uma canetinha, é bom para fazer anotações grandes, mas aqui deixa eu mostrar para vocês aqui, a mesinha digitalizadora é pequenininha, tá, pessoal? Então não é como se eu tivesse uma folha grande, né? Eu tô mexendo aqui num quadradinho pequenininho, né? Então a minha precisão para fazer coisas pequenas, ela é ruim, né? Tá? Então façam com calma. E tem mais alguns exercícios aqui, então eu aconselho vocês, às vezes até num caderno milimetrado, né? É interessante vocês fazerem esse tipo de exercício, tá? Então aqui a gente já começa a falar de circuito combinacional. Quando eu começo a combinar várias portas lógicas, eu gero um circuito combinacional que vai fazer alguma coisa. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai entender como projetar esse tipo de circuito, tá? Beleza, pessoal? Então, assistam essas aulas aí, acompanhem aí todo o material, tá? Valeu, abraço. Deixa eu pausar lá.